Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo. Nesta videoaula de hoje falaremos sobre a função derivada. Vamos definir a função derivada. Também vamos falar sobre outras notações de derivada. Vamos também resolver exemplos para os quais vamos encontrar a derivada de uma função pela definição. Boa aula e bons estudos! Iniciaremos a videoaula de hoje falando sobre a função derivada. Nas videoaulas anteriores, nós definimos a derivada de uma função f em um ponto x igual a a como f' de a igual ao limite de f de a mais h menos f de a dividido por h quando h tende a zero, caso este limite exista. E sabemos que se este limite existe, então ele é único. Podemos agora, então, nos restringir ao conjunto D, formado pelos elementos x do domínio de f para os quais existe f' de x. E definimos uma função denotada por f' que a cada x que pertence a D associa y igual a f' de x. Nós definimos esta função desta forma. Então, f' de D em R. E o que essa função faz? Para cada x que pertence a D, ela vai calcular o f' de x, ou seja, a derivada de f em x, onde f' é dada por este limite, essa regra de f'. Então, f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. De uma forma mais geral, porque antes a gente falava da derivada em um ponto A, então aqui em cima, né, era em um ponto x igual a A, e agora a gente está definindo uma função derivada definida para elementos x que pertence ao conjunto D, para os quais existe f' de x. Outras notações. Aqui no curso, nós vamos utilizar, na maioria das vezes, essa notação aqui, f' de x, para denotar a derivada de f em relação a x. Mas existem outras notações de derivada que também são muito utilizadas. Então, por exemplo, nós temos dx f de x, a gente lê como derivada de f de x em relação a x. dxy lê-se como derivada de y em relação a x. dy dx, que nós lemos como derivada de y em relação a x. E df dx. Então, df dx também é utilizado para denotar a derivada. A gente lê como derivada de f em relação a x. Em algum momento do curso, a gente pode utilizar principalmente essa terceira, essa quarta notação para denotar a derivada de uma função em relação à variável x. Então, pessoal, acabamos de ver a definição da função derivada. Vimos também outras notações para representar a derivada de uma função, não apenas a f' de x. Vamos agora resolver alguns exemplos nos quais vamos encontrar as derivadas de funções. Nestes exemplos, nós vamos encontrar a função derivada, ou seja, a f', utilizando a definição da derivada. Em videoaulas que veremos mais para frente, nós vamos aprender algumas regras de derivação que tornarão este processo mais simples. Porém, neste momento, nós vamos encontrar as derivadas utilizando a definição da derivada. Vamos lá. Vamos então resolver o primeiro exemplo. Neste exemplo, nós vamos encontrar a f' de x, ou seja, a derivada, para uma função dada por f de x igual a 2x mais 4. Como nós vamos fazer? Nós vamos encontrar a derivada pela definição de derivada. Então, f' de x vai ser igual
ao limite, não é isso que a definição de derivada nos fala? Vai ser igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. Isso vai ser igual ao limite. Bom, a regra da função é f de x igual a 2x mais 4. Então, no lugar de x, você vai colocar o x mais h. Então, vai ficar 2 vezes x mais h mais 4 menos f de x, ou seja, menos 2x mais 4 dividido por h quando h tende a zero. E isso vai ser igual ao limite de 2x mais 2h mais 4 menos 2x menos 4 dividido por h quando h tende a zero. Então, você pode cortar o 4 com menos 4, o 2x com menos 2x. Então, isso vai ser igual ao limite de 2h dividido por h quando h tende a zero. Pode cortar o h, então vai ser igual a 2. Então, para f de x igual a 2x mais 4, qual é a derivada de f de x? Ou seja, qual é a f' de x? F' de x igual a 2. Então, nós encontramos a derivada, a f' de x, por meio da definição de derivada. E a definição de derivada nos diz que f' de x é igual a este limite aqui. Vamos resolver agora mais um exemplo. Nós vamos encontrar a f' de x para a função f dada por f de x igual a x ao quadrado. Mais uma vez, utilizaremos a definição de derivada. E nós vimos no início desta videoaula que a definição diz que f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. Então, isso vai ser igual ao limite f de x mais h. A função não faz f de x igual a x ao quadrado? Então, f de x mais h vai ser x mais h elevado ao quadrado, menos f de x, ou seja, menos x ao quadrado, dividido por h quando h tende a zero. Então, isso vai ser igual ao limite de x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado dividido por h quando h tende a zero. Então, isso vai ser igual a x ao quadrado. Você pode cortar com x ao quadrado. Vai ser igual ao limite de 2xh mais h ao quadrado dividido por h quando h tende a zero. Pode colocar em evidência o h. Então, isso vai ficar igual ao limite de h vezes 2x mais h dividido por h quando h tende a zero. Você pode cortar o h. Então, isso vai ficar igual ao limite de 2x mais h quando h tende a zero. Aí você pode substituir agora. Então, isso vai ficar 2x mais h tende a zero. Então, 2x mais 0, que é igual a 2x. Então, se a nossa função, for dada pela regra f de x igual a x ao quadrado, a derivada, a f' de x, vai ser igual a 2x. Então, a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Então fizemos novamente um exemplo no qual a gente usa a definição da derivada para encontrar a derivada. Então, pessoal, nesses dois exemplos, nós encontramos as derivadas por meio da definição. Por isso, tivemos que calcular os limites. Nas videoaulas que virão, nós veremos como encontrar as derivadas por meio das regras de derivação, o que tornará o processo mais simples. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, bons estudos e até a próxima videoaula.